Olá, alunas! Olá, alunos! Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, em que a gente começou a ver as regras de citação, a NBR, Norma Brasileira da ABNT, 10.520. E hoje a gente vai ver especificamente as regras de citação direta. Se vocês estiverem num lugar com muito barulho ou com muita interrupção, sugiro que não vejam essa videoaula agora, porque a gente vai precisar de muito foco e muita atenção, porque tem muitos detalhezinhos que não podem passar, certo? Então, combinado? Vamos lá? Vamos iniciar revendo o que a gente falou sobre a norma brasileira 10.520, que a gente viu que para a gente não cometer plágio, a gente precisa citar os autores. E quem vai dizer de que forma a gente faz isso é justamente essa norma brasileira de citação, certo? A gente viu que podemos usar expressões ou verbos para introduzir nossas citações. Que verbos? Que expressões? Olha aqui algumas expressões possíveis. Segundo, de acordo com, conforme, para. Ou verbos: afirma, esclarece, questiona, ressalta. Então, a gente tem muitas formas de introduzir, né, de a gente trazer essas palavras de outro autor para o nosso texto, certo? Vimos também que a gente vai usar na Unibra, enquanto autores, o sistema autor-data. Sistema autor-data, do autor, a gente vai usar o último sobrenome e da data, o ano de publicação, certo? Da obra. Lembrando que, em alguns casos de sobrenomes compostos por um parentesco, como esse Grisar Filho, por exemplo, né? Espírito Santo, nomes compostos, a gente vai usar os dois. Nomes com prefixo, a gente precisa trazer esse prefixo. Nomes hispânicos, a gente precisa trazer os últimos sobrenomes, os dois últimos, certo? Tirando essa exceção, a gente vai sempre usar o último sobrenome do autor, para Freire e o ano, certo? Autor, data. A gente viu que, se esse sobrenome do autor estiver fazendo parte da frase, ele vai ficar fora do parênteses, e estando fora do parênteses, ele fica grafado com minúsculas, letras minúsculas, com exceção da primeira, porque é nome próprio. Agora, se não estiver fazendo parte da frase, aí o sobrenome do autor vai vir para dentro do parênteses, e estando dentro do parênteses, todo em maiúsculo, certo? Vejam, né, se não estiverem lembrando, revejam a aula passada, a aula 3, para a gente poder aproveitar melhor essa aula 4 agora de citação direta, certo? Vimos também que existem obras que são escritas por mais de um autor, e aí a gente precisa também dar uma olhadinha em como é que ficam os sobrenomes desses autores, tá? Então, se a gente tiver com esses sobrenomes fazendo parte da frase, a gente vai separá-los normal, como na língua portuguesa, certo? Porque é a língua portuguesa. Então, separamos normal esses autores. Souza e Dias Júnior. Leite, vírgula, Castro e Neves. Como a gente usa na língua portuguesa. Agora, se a gente está com esses sobrenomes não fazendo parte da frase, a gente vai fazer o quê? Colocá-los dentro do parênteses. E estando dentro do parênteses, a gente vai separá-los por ponto e vírgula, certo? Lembrar disso, que são detalhezinhos importantes. Vimos também que existem obras que são escritas por vários autores, né? A gente tem artigos científicos escritos por muitos, 10, às vezes até mais, né? Então, como é que a gente pode fazer? Pode, certo? É uma opção, não é obrigatório. Mas, se a gente quiser, a gente pode colocar
só o nome do primeiro autor que aparece lá na obra, seguido da expressão et al, que significa e outros. A gente viu, olha, conforme Garcia, et al, e outros. Esse et al é em itálico. Observem que o et al sempre vai ser minúsculo, estando fora do parênteses ou dentro do parênteses, tá certo? Essa regrinha aqui, ela é opcional. Se vocês quiserem colocar o nome de todos os autores, pode. Mas, se tiver 4 ou mais, vocês podem optar por colocar só o nome do primeiro, seguido de et al. E, finalmente, a gente viu que a ABNT vai falar que existem 3 tipos de citação, certo? Olha lá. A gente precisa rever isso, porque isso é bem importante. Quando eu estou lendo um livro, né, e eu gostei tanto daquilo que eu li, aquela frase, eu quero trazer para o meu trabalho tal como ela está lá no original, eu quero copiar. Então, eu vou fazer uma citação direta. Direta é quando eu copio igualzinho, tal como está lá no livro que eu estou como básico, eu estou consultando, certo? Lógico que colocando os dados de autoria, que é justamente isso que a gente está vendo agora, certo? Mas citação direta é aquela que eu vou copiar igualzinho, tal como está lá na obra original, e eu vou trazer para o meu trabalho, certo? Fazendo essa transcrição. Citação indireta é quando eu vou ler a obra, entender, compreender, interpretar e escrever com as minhas palavras, ou seja, eu vou dizer com as minhas palavras aquilo que eu li no autor, fonte da minha pesquisa. Então, citação indireta eu digo com as minhas palavras, ok? E citação de citação é aquele caso, estou lendo um livro, nesse livro já tem uma citação. Se eu quiser usar essa citação, vai ser citação de citação. Eu já vou citar o que é uma citação no livro que eu estou lendo. Ok, gente? Só foi recapitulando a aula passada, porque a gente precisa partir para ver as regras específicas deste tipo aqui. A aula de hoje a gente vai ver as regras específicas de citação direta. Vamos lá, então. Regra geral da citação direta. Olha lá, sistema autor-data, eu falei para vocês que a gente precisa colocar o último sobrenome do autor e o ano da obra. Não foi isso? Nas citações diretas, um outro elemento também vai ser obrigatório, que é o número de página. Então, além do sobrenome do autor, além do ano da obra, eu vou precisar dizer em que página, nessa obra que eu estou consultando, está o trechinho que eu estou copiando no meu trabalho. Certo? Isso é um elemento obrigatório nas citações diretas. Tá? E o que a ABNT vai dizer? Olha, temos 2 tipos de citação direta. A citação direta curta e a citação direta longa. Qual a diferença? Presta atenção nisso aqui, que tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Olha só. Se o trechinho que eu estou copiando, que eu quero copiar, que eu quero trazer para o meu trabalho, ele, no meu trabalho, e esse que é o detalhe importante, se esse trechinho no meu trabalho ocupar até 3 linhas, vai ser citação direta curta. Agora, se o trechinho que eu estou copiando no meu trabalho ocupar mais que 3 linhas, é uma citação direta longa. Por que eu estou ressaltando isso, gente? No meu trabalho. Por quê? Porque não importa a quantidade de linhas que ele está ocupando, que esse trechinho ocupa no original. Não importa. O original ele pode estar diagramado, né, formatado em colunas e aí está ocupando mais linhas, certo? O que vai importar é
no meu trabalho está ocupando até 3 linhas? Está. Então, eu vou usar as regras de citação direta curta. Não, não está. Passou de 3 linhas. Então, eu vou usar as regras da citação direta longa. E um detalhe também que é bem importante, gente. Não importa o quanto da linha eu estou usando. Eu não preciso usar a linha inteira para contar, certo? Se apareceu só uma única palavra na linha, eu já conto como linha, certo? Então, até 3 linhas no meu trabalho, não importando quanto eu estou usando da linha, vai ser citação direta curta. Se no meu trabalho passou de 3 linhas, eu vou ter que usar as regras da citação direta longa. Certo, gente? Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Vamos começar com a citação direta curta. Ver as regras desse tipo específico. Bora lá. Regra geral. O trecho que eu copiei, ele vai vir entre aspas. Então, eu vou colocar aspas somente no trecho que eu estou copiando, certo? É relativamente simples essa citação, né? É só lembrar, trecho que eu copiei tem que vir entre aspas, se ele ocupar no meu trabalho até 3 linhas. Ok? Vamos ver como é no exemplo, porque no exemplo tudo fica mais claro, a gente entende melhor, né? Sai dessa distração. Vamos ver então como é que se comporta, né, essa regra em exemplos concretos. Vamos lá? Então vamos lá. Exemplo de citação direta curta. Olha lá. Estou lendo um texto, certo? Estou escrevendo o meu TCC. Estou escrevendo o meu interdisciplinar. Estou escrevendo um trabalho de disciplina. Olha lá, gente, estou chamando a atenção que eu estou escrevendo. Então, um texto autoral, meu, ok? Só que eu estou me baseando, pesquisa bibliográfica, ó, nossa aula 2, eu estou me baseando naquilo que eu li, certo? Eu peguei um livro, peguei um artigo científico, peguei uma tese, uma dissertação, peguei um material, né, mais confiável para fazer o meu trabalho. Estou lá escrevendo com minhas palavras, mas em certo momento eu quero trazer as palavras do autor que eu estou lendo. Vou fazer uma citação direta. E aí eu vou observar se o trecho que eu estou copiando no meu trabalho está ocupando até 3 linhas ou não, certo? Se tiver ocupando até 3 linhas, citação direta curta. Então vamos lá. Peguei aqui texto para me basear, né? Para pegar as informações. Olha lá, eu estou trabalhando meu TCC, meu interdisciplinar sobre plágio, e aí eu busquei um texto, certo? Que eu gostei bastante. É isso aqui, o plágio na comunidade científica, questões culturais e linguísticas, que foi escrito por quem? É de autoria de quem esse texto? De Sônia Maria Ramos de Vasconcelos. Essa é a autora do texto que eu estou lendo, certo? Esse artigo foi publicado quando? Em 2007, certo? A data de publicação desse artigo é 2007. E o trechinho que eu gostei muito, que eu quero trazer para o meu trabalho, ele está no texto de Sônia Maria Ramos de Vasconcelos, na página 4. Tá? Que trechinho é esse? Esse aqui, ó. Vamos ler. Como a prática do plágio aponta para a desonestidade acadêmica, ele também é investigado pelas agências de fomento à pesquisa em tais países. Gostei muito disso. Achei essa frase muito boa. Quero trazer para o meu trabalho. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma citação direta, certo? E ela vai ser curta porque não vai ocupar mais que 3 linhas. Vamos ver aqui um exemplo de citação, então, direta curta, a partir desse trecho aqui, certo? Gente, a gente poderia fazer de várias maneiras. Eu só estou trazendo aqui um exemplo para vocês verem essas regras sendo aplicadas, certo? Mas existem N formas de fazer, tá? Então, vamos lá, ver o que é que a gente tem de regra aqui, né? Para a gente entender essa citação direta curta.
Olha lá. Segundo, olha aquela expressão, né, que eu disse que ajuda a introduzir a palavra de outro autor no nosso texto, né? Eu estou escrevendo lá e agora eu trago o que eu li no artigo que eu tomei como base, como eu peguei as informações, certo? Então, segundo, de acordo com, conforme, para. Para quem? Para mim? Para Carol Pires? Não. Para quem? Para a autora do texto, certo? Então é para ela, conforme ela, de acordo com ela, segundo ela. Só que a gente vai pegar o último sobrenome, certo? Vasconcelos. Usei o último sobrenome. Carol poderia usar o nome todo? Poderia, quando faz parte da frase. Quando não faz parte da frase, não pode. Então, para a gente não confundir, eu prefiro sempre falar último sobrenome, porque vai estar sempre certo, né? Tirando aquelas exceções de parentesco, né? Prefixo, nome composto, hispânico, mas último sobrenome, certo? Que fica mais fácil a gente não se confundir. Então, vamos lá. Segundo a expressão Vasconcelos. Tá fazendo parte da frase, não tá? Eu não estou falando o nome do autor da frase, da autora, no caso, da frase? Sim. Então, esse nome, o último sobrenome, olha, o último sobrenome, só vem Vasconcelos. O último sobrenome faz parte da frase, então ele ficou fora do parênteses. E estando fora do parênteses, ele fica todo em minúsculo, só a primeira maiúscula, porque é nome próprio, certo? Então, segundo Vasconcelos, último sobrenome da autora. E aí? Abro parênteses e vou colocar o quê? Olha, o ano da obra. Se lá na obra tiver dia, mês e ano, não importa. Você vai pegar apenas o ano, certo? E traz para cá, para dentro do parênteses. Vírgula, essa vírgula é importante, não é um detalhe, não pode ser substituída por outra pontuação. Isso faz parte da regra e a gente tem que se acostumar a usá-la, certo? Então, ano da obra, vírgula, P ponto, isso significa a página. Esse trechinho que eu estou copiando estava lá no texto original, na página 4. Então, eu vou colocar P.4. Atenção, gente. Não coloquem escrito página. Não coloquem página, PG, P maiúsculo. Não façam nada disso. Porque a regra diz, é o Pzinho minúsculo, ponto. Certo? Está abreviado. É minúsculo. Certo? Fechei o parêntese. Quando eu fecho o parêntese, agora eu vou colocar o quê? O trechinho que eu copiei. E esse trechinho que eu copiei está ocupando quantas linhas? Duas, né? Olha, lembra que eu falei que não importa o quanto use da linha, não precisa usar a linha toda. Olha, o trechinho que eu copiei está ocupando duas linhas. Então, é citação direta curta, certo? E aí, o que é que eu fiz? Coloquei o trechinho entre aspas, certo? Atenção, pessoal. Olha aqui, eu não precisei copiar tudo. Eu copiei daqui, ó, a prática até aqui, desonestidade acadêmica, encerrei aqui. Poderia ter feito mais? Poderia, né? Se tivesse ocupando aqui até 3 linhas, seria citação direta curta ainda. Mas eu vou pegar, lembre-se que o texto agora é meu, eu só estou trazendo, né, as palavras de outros autores para o meu texto, mas quem está fazendo o texto sou eu. Então, aquilo que interessa para o meu trabalho pode ser, não ser tudo da frase. Eu posso tirar só um pedaço dela, sem problemas, contanto que a frase faça sentido, continue fazendo sentido. Eu não posso pegar um trecho só e quando eu trago para o meu trabalho, aquele trecho não faz sentido. Olha, observa aqui. Segundo Vasconcelos, sobrenome da autora, último, abri parênteses, coloquei o ano da obra, vírgula, P ponto minúsculo, página, né? Fechei, página 4.
e disse: a prática do plágio aponta para a desonestidade acadêmica. É uma frase com sentido completo. Então, eu não precisei copiar tudo, certo? Vocês podem fazer assim também. Não precisa ir de ponto a ponto, não. Basta que faça sentido e seja aquilo que vocês querem dizer. Certo, gente? Então, isso aqui é uma citação direta, curta, com o nome do autor fazendo parte da frase. Vamos ver um segundo exemplo com o nome do autor não fazendo parte da frase. Olha lá, continuo, certo? Com o mesmo texto, é só para a gente ver uma outra forma de fazer. Vamos ver o que a gente tem de regra? Nesse contexto, olha só, eu disse para vocês para a gente não para a gente não começar já com as aspas, tá? Então, a gente não deve começar com as aspas, a gente deve sempre fazer uma introdução, certo? Então, essa introdução não precisa ser muito longa. Pode ser longa? Pode, tá? Mas não precisa. Então, eu botei aqui, ó, nesse contexto, porque a gente deve sempre fazer um entremeio. Essa palavra do autor que a gente está trazendo, a gente fala um pouquinho antes, fala um pouquinho depois, certo? A gente vai costurando, a gente vai fazendo o nosso texto, pegando as informações. Então, não é muito legal a gente começar uma frase já com as aspas, certo? Então, vamos lá. Nesse contexto, a prática do plágio aponta para a desonestidade acadêmica. Apareceu o nome do autor na frase? Da autora, no caso? Não. Então, esse sobrenome foi para onde? Para dentro do parênteses. Estando dentro do parênteses, é todo em maiúsculo. Vírgula, o ano da obra, vírgula, o número da página onde se encontra esse trechinho no original. Observem que o trecho que eu copiei só vai daqui, a prática, para aqui, desonestidade acadêmica. Isso aqui foi uma introdução que eu fiz, certo? Então, a gente vai fazendo, né, esse tipo de construção de frases, sempre procurando trazer a ideia do autor com aquilo que a gente está dizendo. Nesse caso, como não apareceu o nome do autor na frase, ele foi para dentro do parênteses, certo? E olha que não ocupou mais que 3 linhas, tá? Aqui a gente tem 2 linhas. Eu sempre só vou contar aquilo que está entre aspas, tá? Caí um pouquinho para aqui, mas não tem problema. Se essa aqui fosse a 4ª linha, não teria problema, porque a gente só vai contar o que está entre aspas, para contar o número de linha. Certo, gente? E aí, tranquilo, citação direta curta. Já a gente vai pegando aos pouquinhos, né? A gente vai com a prática, observando, quando a gente estiver lendo um texto, observando também essas regras, se estiver seguindo a ABNT, que pode estar seguindo outras regras, né? Mas se estiver seguindo a ABNT, observando isso tudo, e quando a gente for fazer nossos trabalhos, ir aplicando, e fazendo, até que chega um momento que isso a gente faz já muito intuitivamente, sem nem pensar. Né? A gente nem lembra o quanto foi, né? No começo, complicado e quanta coisa, tá? Tanto que a gente vai praticando, certo? Agora a gente vai ver a citação direta longa. E aí, pessoal, a gente precisa agora, né? Quem tiver aí fazendo outra coisa, volta, porque a gente tem muito detalhe aqui nessa citação direta longa, certo? Bem mais detalhes do que a curta. Então, olha, citação direta longa é aquela, então, que o trechinho que eu copiei não coube em 3 linhas, certo? No meu trabalho. E aí, a gente precisa seguir outras regras. Quais são? Olha lá, o trechinho que eu copiei. Vocês já viram, antes de eu mostrar aqui, vocês já viram um texto que tem um pedacinho que ele tá com a letrinha menor, assim, no cantinho, mas no cantinho, já viram isso? Isso provavelmente é uma citação direta longa, certo? Então, como ela é? Vamos lá. O trechinho que eu estou copiando, ele vai para a linha de baixo. Como assim? Eu estou escrevendo, aí coloquei lá as aspas, comecei a copiar. Não coube, para tudo.
Não vou fazer citação direta curta, vou fazer citação direta longa. Então, o que é que eu faço? Eu venho escrevendo, né, fiz a minha introdução, e aquele trechinho onde eu começo a copiar lá do original, eu vou colocar para a linha de baixo. Dá um enter lá no computador, ele vai para a linha de baixo, certo? Ele não segue na mesma linha, ele vai para a linha de baixo. Não vou botar aspas, isso é muito comum. Como a gente coloca, né, na citação direta curta, a gente também quer colocar na longa. Não é para colocar aspas. O trechinho copiado não fica entre aspas, certo? Vai ter um recuo, um espaço, lembra que eu falei para vocês? Ele fica assim, no cantinho mais da página. Vai ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. A gente vai e coloca um recuo de 4 centímetros. O espaço entre as linhas, o espaçamento entre as linhas, né? A distância de uma linha para outra, no texto, né? Quando não é a citação direta longa, ele é de 1,5. Quando chega nessa citação direta longa, que eu vou dar, né, esse destaque, eu vou diminuir esse espaço entre linhas de 1,5 para 1. Ele vai ficar mais juntinho, certo? Então, esse espaço 1 também é chamado de simples no Word. E a fonte, o tamanho de letra, certo? Que normalmente no texto vai estar tamanho 12, a gente vai colocar tamanho 10, certo? A ABNT, ela não estipula o tamanho das citações diretas longas, ela só diz menor. Ela estipula o tamanho 12, mas a citação direta longa, ela fala apenas que é menor. Mas na Unibra, para a gente uniformizar melhor isso, a gente estipulou, né, nas regras do TCC, que vai ser tamanho 10. Então, a gente usa isso no interdisciplinar, a gente usa isso também nos outros trabalhos, também para já ir se acostumando quando chegar lá mais para frente no TCC, a gente já está bem, né, familiarizado com essa forma de fazer, certo? Então, fonte 12 no texto normal, fonte 10 na citação direta longa. E sabem aquele espacinho do início de parágrafo, né, que a gente chama de adentramento de parágrafo, aquele espacinho inicial de parágrafo, que na internet hoje quase não tem, né? Mas textos acadêmicos continua tendo, certo, gente? Então a gente dá aquele espacinho de parágrafo, mas a citação a gente não vai dar o espaço do parágrafo. Por quê? Porque ela já iniciou lá em cima, certo? O parágrafo não iniciou na citação, iniciou em cima. Muita coisa, né? Vamos ver então no exemplo, vai clarear para a gente ver isso tudo em exemplos. Vamos lá. Então, continuo lá fazendo o meu trabalho, né? Estou escrevendo bastante. E aí agora eu quero colocar novamente um trecho que eu estou pegando aqui do texto de Sônia Maria Ramos de Vasconcelos. Eu estou como base, estou escrevendo meu TCC, meu interdisciplinar com base nesse texto. Então, agora eu vou copiar. Só que, quando eu fui copiar, não coube em 3 linhas. Eu abri lá aspas, comecei a copiar, opa, passou. Pode ter passado uma única palavra para a 4ª linha. Já não posso fazer seguindo as regras da curta. Eu vou ter que seguir as regras da citação direta longa. Certo, gente? Então, vamos lá. Trechinho. Olha, um trecho maior que eu peguei, né? Isso aqui é no original, ainda não é a citação, é o original. Então, olha. No entanto, o conceito de plágio ainda é bastante difuso para pesquisadores de vários países. Na verdade, não só o conceito, como também as relações que se estabelecem com tal prática decorrem de um viés cultural importante. A abordagem do plágio é permeada pelo conceito de autoria e propriedade intelectual. Poxa, gostei muito disso. Quero trazer para o meu trabalho. E aí, como é que eu vou fazer? Citação direta longa. Ok? Vamos lá ver um primeiro exemplo. Como eu falei, a gente tem várias formas de fazer. Eu só estou trazendo aqui exemplos para vocês verem essas regras sendo aplicadas, tá? E aí dá uma clareada, a gente entende melhor do que essa abstração das regras. Com um exemplo, a gente entende melhor. Vamos ver o que a gente tem de regra aqui, tá certo, gente? Então, olha. Exemplo 1, sobrenome do autor fazendo parte da frase. Observe que
Vasconcelos afirma que falei o nome da autora na frase. Está integrando a frase, está fazendo parte da frase o nome da autora. Vasconcelos afirma que faz parte da frase. E aí, como é que a gente faz? Fazendo parte da frase, o sobrenome da autora fica fora do parênteses. Em minúsculo, só a primeira maiúscula porque é nome próprio. Abri o parênteses e coloquei o quê? O ano da obra, vírgula, P ponto, P minúsculo, ó, página, quadro. Fechei parênteses. Vasconcelos afirma que, dessa vez eu não usei expressão, dessa vez eu usei verbo, tá? Tem um verbo. Vasconcelos afirma que o conceito de plágio ainda é parará, parará, parará. Então, olha, observem aqui. O trecho que eu copiei só se inicia aqui, ó. Isso aqui foi uma introdução que eu fiz, certo? Então, eu abri aspas aqui, aí comecei a escrever, opa, tem mais de 3 linhas, não posso fazer como curta. Então, o que é que eu faço? Coloco para a linha de baixo e não coloco as aspas, certo? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Nessa frase introdutória, eu estou usando a letrinha, né? A fonte, tamanho 12, Arial 12. Aqui na citação direta longa, eu vou usar tamanho 10, certo? Aqui na introdução, eu estou usando o espaço entre uma linha e outra, de 1,5. Aqui, no pedaço que eu copiei, né, eu vou usar o espaçamento simples, 1, certo? Vou dar esse recuo, que é esse espaço, ó, da margem esquerda, esse recuo tem 4 centímetros, ok? Não coloco aspas e não coloco também o espaço de parágrafo. Por quê? Porque vocês têm que entender que o parágrafo começou aqui. Aqui sim eu tenho o espaço do parágrafo, do início de parágrafo. Aqui não, porque isso é uma continuação. Eu só destaquei o trecho que eu copiei. Então, olha, Vasconcelos afirma aqui o conceito de plágio. Eu poderia, isso é uma dúvida que surge, eu poderia ter colocado 2 pontos? Poderia, certo? Na sintaxe de língua portuguesa, você poderia colocar aqui 2 pontos, mas também pode ir seguindo reto, certo? Seguindo o baile. Então, olha só, Vasconcelos afirma aqui o conceito de plágio. É uma frase contínua. A gente só fez uma formatação, uma diagramação, uma forma de colocar diferente, mas é como se fosse uma continuidade. É uma continuidade, tá? Então, Vasconcelos afirma aqui o conceito de plágio. Ok, gente, então que vocês fiquem bem atentos. Só essa parte aqui é a cópia. Essa parte aqui foi a introdução que a gente fez. Ok? Isso é uma citação direta longa. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui, um exemplo 2. Dessa vez, o sobrenome não vai fazer parte da frase. Vamos ver? Olha aqui. Há muitas polêmicas que envolvem o conceito de plágio, tanto que este ainda é bastante difuso. Olha só, gente. Novamente, aqui é a introdução que eu fiz. Aqui não são as palavras de Vasconcelos. As palavras de Vasconcelos começam aonde? Aqui na linha de baixo. A partir do momento que eu começo a copiar, eu vou colocar para baixo, certo? Por quê? Porque quando eu coloquei aspas aqui e comecei a copiar, não coube. Então, não pode ser curta, tem que ser longa. Botei para a linha de baixo. Não coloco aspas, certo? Que é citação direta longa. Observem que aqui da frase não apareceu hora nenhuma quem foi que disse isso. Então, o sobrenome vai para onde? Para dentro do parênteses. Estando dentro do parênteses, todo em maiúscula. Vírgula, o ano da obra, vírgula, a página onde se encontra esse trecho na obra de Vasconcelos. Certo? Aqui eu estou usando fonte 12. E aqui, fonte 10. Aqui eu estou usando o espaço entre as linhas de quanto?
Isso, 1,5. E aqui, 1, simples. Coloquei um recuo de quantos centímetros? 4, certo? Sem aspas, lembre-se disso, sem aspas, e sem aquele adentramento de parágrafo. Olha, vejam aqui que está todo certinho, ó. Por quê? Porque o parágrafo, na verdade, começou aqui, certo? Então, a gente não coloca parágrafo aqui. Ok. E aí, muita coisa, né? Muita informação. Mas, como eu disse, a prática vai tornando tudo mais simples, né? E a gente vai fazendo tudo que a gente precisa para ir colocando isso na cabeça e praticando, observando até que no momento que fica fácil de fazer. Algumas observações eu quero ainda dar para vocês. Essas observações são para citações diretas de uma forma geral, curta ou longa, certo? Citações diretas. Então, olha, a gente pode tirar um pedacinho da frase. Vocês viram que a gente pode tirar o início, a gente pode tirar o fim, a gente pode também tirar no meio, certo? Porém, a gente precisa avisar para o nosso leitor que a gente fez isso, certo? E como é que a gente avisa para o nosso leitor que a gente fez isso? Eu digo, aqui eu tirei um pedaço, de jeito nenhum, né? Você está no texto científico. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar esse símbolo aqui, ó, reticências entre colchetes. Já viram isso? Se perguntaram, o que danado é isso? É justamente para informar que ali naquele lugar tinha mais alguma coisa que a gente tirou. Esse recurso, ele pode ser usado quando tem no começo da frase, quando tinha algo no começo da frase. A gente pode usar esse recurso quando tinha também, né, algo no final da frase, mas não é obrigatório. Quando é obrigatório mesmo, é quando é no meio. Vamos ver um exemplo? Olha só. Assim, olha, fiz minha introdução. O conceito de plágio ainda é bastante difuso para pesquisadores de vários países. Aí, olha, tirei alguma coisa e continuei a abordagem do plágio. Gente, aqui eu estou informando para o meu leitor que depois de países e antes de a abordagem, no texto de Sônia Vasconcelos tinha alguma coisa, mas que eu retirei. Retirei porque não estava acrescentando nada no meu trabalho, eu não queria trocar naquele assunto, certo? Então eu posso retirar. Só que o leitor precisa ser informado que no original tinha alguma coisa ali, tinha mais coisa, certo? Então a gente usa esse recurso para informar o nosso leitor que a gente suprimiu, que a gente tirou alguma coisa que tinha no original, certo? Vamos só ver aqui, ó, as regrinhas. Não passou de 3 linhas, então ficou entre aspas. Nessa introdução não apareceu o nome do autor, então ele foi para dentro do parênteses, estando dentro do parênteses todo maiúsculo, vírgula, ano da obra, vírgula, a página onde se encontra esse trecho. Certo? Aqui é uma citação direta curta. Vamos lá. Uma outra observação, certo? Para a gente concluir. Às vezes, né, no texto que a gente está lendo, existe algum tipo de destaque. Um negrito, um grifo, um sublinhado, algum destaque que o autor do livro, do artigo, da tese que a gente está lendo fez. Porém, outras vezes, no original, não tem esse destaque. Quem quer dar esse destaque sou eu, você que está escrevendo o trabalho, certo? E aí? O leitor está lendo, está vendo ali um destaque. Ele não tem como saber se aquele destaque estava no original ou é você que está dando. Eu que estou dando, eu que estou escrevendo o trabalho, certo? Como é que ele vai saber? Se você informar, e você precisa informar. Como é que você informa? Dessa forma aqui, ó. Se forem vocês que estiverem colocando o grifo, o destaque, nesse caso aqui, o negrito, ó. Se no original, lá em Vasconcelos, não tinha o negrito e foram vocês que colocaram, a gente faz dessa forma, ó.
depois da página, coloca vírgula e escreve grifo nosso. Certo? Eu estou informando ao meu leitor que, olha, lá em Vasconcelos, no original, não tinha esse negrito. Sou eu que estou colocando. Agora, quando o negrito está na obra, está lá no original de Vasconcelos, aqui não teria grifo nosso, teria grifo do autor. Certo? É um detalhezinho importante, vocês vão começar a ver, né? Algumas obras que tem isso, e começa a prestar atenção. A ABNT 10.520, existem outras observações, porém, vocês, se quiserem saber mais um pouquinho, vocês podem consultar diretamente, então, a norma, certo? Vocês vão ver, existem lá observação para tradução, por exemplo, certo? Existem outras observações que vocês podem olhar mais, saber mais, tá? E eu estou deixando também aqui como sugestão de leitura complementar o próprio texto da Sônia Vasconcelos, que foi, né, que a gente utilizou como exemplo, que vocês podem dar uma lida, sobre plágio, sobre questões, né, dessa cultura da linguagem, né, que envolve a questão de plágio. Tá aqui, tá na internet, vocês podem procurar. Espero que tenham gostado da aula. Eu sei, são muitas informações. Procurem estudar, procurem ver, observar nos livros essas regras sendo aplicadas. Se quiserem também exercitar em casa, exercitem. Estarei no fórum para tirar as dúvidas de vocês. E na próxima aula, a gente continua esse assunto, vendo citação indireta e citação de citação. Então, não acumulem assunto, procurem deixar, né, essas regrinhas já bem entendidas, né, já alguma coisa já memorizada, para que, quando chegue na próxima aula, a gente já esteja com isso, né, sabendo mais, porque vão vir mais informações e a gente vai seguindo, acumulando aí todo esse conhecimento, certo? Até lá, até a próxima aula.